Bom saber que o Senhor se faz presente nesse lugar. Bom saber que a alegria do Senhor é a nossa força. Bom saber que onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Bom saber que foi para a liberdade que o Senhor Jesus nos libertou. Bom saber que existe um povo que se chama pelo nome do Senhor reunido aqui neste lugar, num só propósito, num só coração, numa só fé, num só batismo, num só Espírito. Glória a Deus. Que bom, hein? Que bom, que bom. Estamos iniciando mais uma semana. As pessoas costumam dizer que a semana começa no domingo, né? Na segunda, mas na verdade a semana começa no domingo e a gente, para a glória de Deus, pode estar reunidos cultuando ao Senhor, entregando ao Senhor a primícia da nossa semana, apresentando a Ele a primícia da nossa semana, a primícia dos nossos dias. E hoje nós chegamos na terceira ministração da série da Graça e o Antigo Testamento. E eu fico feliz de nós estarmos caminhando e termos chegado até aqui. A graça do Senhor tem se manifestado, tem se revelado. E hoje nós estamos tratando do episódio 3, que é o prazo e o propósito da lei. Você já deve ter percebido que aos domingos de manhã, como trabalhar das séries, a gente acaba desenvolvendo uma prática como se fosse uma espécie de estudo bíblico, como se fosse uma espécie de ensino detalhado das Escrituras sobre determinados temas, e a gente vai percorrer o tema da graça ao longo desse semestre. Mas não apenas isso, para que a gente não saia daqui como pessoas inchadas de informação, o Senhor sempre traz para nós a oportunidade de, além de mergulharmos nas Escrituras e aprendermos mais a respeito daquilo que o Senhor tem a instruir aos nossos corações, Ele também espera de nós um posicionamento sobre aquilo que está sendo ministrado aos nossos corações. Ele espera de nós que a gente faça alguma coisa com tanta informação que Ele revela através da Sua palavra. Senão nós vamos ser simplesmente pessoas cheias de conhecimento, mas sem a praticidade, sem a prática, sem a vivência. E eu quero resgatar com você, então, o que nos fez chegar até aqui. Hoje a gente vai falar sobre propósito, prazo e propósito da lei. Mas o que nos fez chegar até aqui foi aquilo que a gente vem conversando ao longo de 2 semanas, onde nós falamos a respeito de um pecado original, chamado pecado original, que interferiu na natureza do homem, quando ele, no jardim, pecou contra o Senhor e passou, então, a ser essencialmente pecador. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, mas por conta do pecado, o pecado fez com que o homem passasse a ser, então, pecador. E por esse motivo, todos os descendentes, a partir de Adão, seriam também pecadores, estariam nascendo em pecado, antes mesmo de cometerem qualquer tipo de pecado. E nós vimos que não só o pecado se manifestou no Éden, mas também a gente aprendeu que a graça do Senhor se revelou e se manifestou desde o Éden. A gente fez referência ao fato de que o primeiro sacrifício da história foi feito pelo Senhor Deus, quando no jardim ainda, andando no jardim, foi se encontrar com a sua criação, foi se encontrar com o homem, e eles dizendo que estavam nus, então o pecado foi revelado, e o Senhor então fez o sacrifício de um animal, pegou as peles desse animal, e fez roupas para cobrir a vergonha e a nudez do homem e da mulher. E nós vimos então que não só o pecado se manifestou antes da lei, mas a graça do Senhor também se manifestou antes da lei, por meio da atitude do Senhor Deus em cobrir a vergonha do homem, já fazendo um anúncio da obra redentora em Cristo Jesus, que aconteceria tempos depois. Nós vimos também que a história, desde Adão, então, surgiu com 3 personagens, onde o Senhor, através desses 3 personagens, fez 3 inícios, 3 começos ou recomeços ao longo de toda a história. O começo em Adão, depois o recomeço em Noé, pós o dilúvio, e o terceiro recomeço em Abraão, quando o Senhor, então, fez uma aliança e fez uma promessa a Abraão. Sendo que essa promessa em Abraão teve um alcance para além de tudo aquilo que já havia sido estabelecido tanto em Adão quanto em Noé, porque através de Abraão, todas as famílias da terra seriam alcançadas e abençoadas. Então nós tivemos aí um entendimento de que haveria um alcance do Evangelho, a história da aliança do Senhor com um povo escolhido ao longo de toda a história para todas as pessoas. E aí a gente tem a importância, então, de entender corretamente a respeito da graça e a respeito da lei. E esse entendimento, ele nos ajuda então a compreender a história como um todo das Escrituras. E nesse ponto, nós precisamos compreender um pouquinho a respeito da lei de Moisés, que é onde nós vamos começar a mergulhar. E eu quero abrir com vocês João 1,17,
Porque o conteúdo dessa manifestação divina, ela foi comunicada a um líder de um povo, o povo hebreu, e o líder desse povo hebreu se chama Moisés, e ele tinha então como orientação guiar o povo durante um período específico, assim como a lei também teve um propósito e um prazo em que ela estava em vigência. João 1,17 vai dizer: porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Mostrando aí que nós temos então um período em que a lei foi cumprida o seu propósito, cumpriu o seu papel e existiu. E eu preciso também destacar para você que mesmo a lei surgindo em Moisés, Deus já havia revelado alguns estatutos e revelado algumas coisas que o homem deveria cumprir, alguns mandamentos específicos mesmo antes da lei. Se você for ler lá em Gênesis, você vai perceber que Deus já tinha, por exemplo, instruído que o seu povo, antes de ser conhecido como povo, né, mas as pessoas que estavam ligadas ao temor ao Senhor, que elas fizessem, por exemplo, a prática da circuncisão. Então a circuncisão, por exemplo, foi uma orientação, um mandamento específico da parte de Deus, que fosse seguido mesmo antes da lei ter sido instituída. E a gente precisa também destacar que mesmo com tudo isso, ela não foi dada sem propósito. A lei não foi dada às pessoas, aos homens, sem propósito algum. Mas ela também não foi dada para trazer solução sobre as coisas. Então, para que a lei então foi instruída ou instituída? É isso que a gente vai ver hoje, mas eu queria começar com você falando sobre o prazo de validade da lei. Quando a gente olha o Novo Testamento, a gente observa que a lei, ela cumpria um prazo transitório, ela tinha um tempo determinado. E esse tempo determinado ele foi necessário para a preparação de algo que viria superior à lei, que estava por vir a lei. Então ela foi substituída por algo maior e algo melhor. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus, capítulo 3 comigo, porque a gente vai ver o autor de Hebreus destacando a supremacia de Cristo e apontando para Cristo como aquele que seria superior ao primeiro legislador Moisés e a primeira parte da história que envolvia a lei. Hebreus 3, a partir do verso 3, diz o seguinte: Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Pelo mesmo princípio que o construtor de uma casa possui mais honra do que a própria casa, porquanto toda a casa é construída por alguém. No entanto, Deus é o supremo construtor de tudo. Moisés foi leal como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser revelado no futuro. Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa, precisamente, somos nós. Isto é, se retivermos com fé perseverante a coragem e a esperança da qual nos gloriamos. E eu gostaria que você já guardasse no seu coração uma palavrinha que está aí no verso 6, que é a palavra fé. Guarde no seu coração essa palavra fé, porque nós vamos voltar e muitas vezes nessa palavra fé para nós compreendermos essa diferença então em relação à lei e em relação ao tempo da graça. Aliás, ao longo de toda a carta aos Hebreus, você vai perceber o escritor de Hebreus trazendo um destaque maior à pessoa de Jesus e ao que representa a pessoa de Jesus com relação à lei. Se você folhear mais um pouquinho a sua Bíblia e for para o capítulo 8 ainda de Hebreus, você vai perceber outra declaração a partir do verso 6. Hebreus 8, 6 vai dizer o seguinte: contudo, agora, Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que o dos sacerdotes, assim como também a aliança da qual ele é o mediador, aliança muito superior à antiga, pois que é fundamentada em promessas excelsas. Ora, se aquela primeira aliança não tivesse imperfeições, não seria necessário buscar lugar para a segunda. E aí você vê o autor de Hebreus falando então sobre a precariedade da primeira aliança. E aí você deve se perguntar: nossa, mas não foi Deus que deu aliança? Não fez aliança? Não foi Deus que instituiu a lei? Não foi Deus que instruiu o seu povo sobre um estilo de vida, uma maneira de viver? Por que então algo que veio da parte de Deus era imperfeito ou não era completa?
exatamente pelo propósito para o qual a lei foi dada. Mas eu não quero entrar ainda no propósito, eu quero ainda entrar no aspecto transitório da lei, para que a gente compreenda o prazo em que ela foi tanto instituída, quanto cessada, encerrada. E quando você lê esse texto, você vê que a ênfase da interpretação da lei é a justificativa para a substituição. Ao usar o autor de Hebreus, quando ele usa, se aquela primeira aliança não fosse imperfeita, não tivesse imperfeições, ele está falando exatamente sobre algo que precisava ser corrigido. Ora, se tem algo que não é completo, se tem algo que é imperfeito, se tem algo que não alcança o ápice, então em algum momento isso é transitório, ele precisa ser desenvolvido de outra forma, substituído. E qual é a deficiência encontrada na lei? O apóstolo Paulo vai responder a essa pergunta. Se você for para Gálatas, capítulo 3, do verso 11, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo por que esta lei, então, ela era imperfeita, ela tinha essa deficiência e ela precisava ser corrigida, então. Ele diz o seguinte: é, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é fundamentada na fé, ao contrário, quem praticar esses mandamentos, por eles viverá. Lembra que eu falei para você guardar a palavra fé? O justo viverá pela fé. E a lei não é capaz de exercer essa justificação. Ela não consegue fazer com que alguém seja declarado justo. Essa é a imperfeição da lei. E o apóstolo Paulo precisou combater isso na igreja de Gálatas. Quando ele fala à igreja da Galácia, ele precisa combater um pensamento equivocado de alguns judeus que frequentavam aquela igreja, judeus que se converteram ao cristianismo, porque eles continuavam as práticas da lei e achavam que por meio de práticas da lei eles podiam ser justificados e aperfeiçoados. E esse pensamento desses judeus convertidos ao cristianismo estava influenciando outros irmãos, os gentios, os gregos que se convertiam, a tentar praticar os mesmos rituais, as mesmas práticas, a mesma liturgia. E aí o apóstolo Paulo precisou então chegar à igreja e dizer que uma coisa não se mistura com a outra. O tempo em que aqueles rituais foram feitos cumpriu o seu propósito. O tempo em que o Senhor instituiu aquela lei para que aquele ritual fosse cumprido e vivido, cumpriu o seu propósito. Ele até chega a dizer, se você fazia a prática de circuncidar, por exemplo, fisicamente, agora não é mais uma circuncisão física, mas sim uma circuncisão no coração, ou seja, uma marca carregada na sua própria vida que estabelece que você é propriedade do Senhor, que você pertence ao Senhor e está aliançado com ele. Paulo precisou fazer combater essa mentalidade na igreja, para que não surgisse dentro da igreja um pensamento dicotômico e divergente daquilo que a própria lei foi colocada para cumprir, e aquilo que a lei não seria capaz de exercer, da onde ela não seria capaz de ultrapassar e fazer aquilo que somente a nova aliança em Cristo Jesus seria capaz de fazer. Abre comigo em Gálatas 3 e vamos para o verso 19. Porque o apóstolo Paulo vai falar a respeito da lei e vai relacionar isso com respeito de Jesus e a necessidade da fé para que isso seja experimentado. Gálatas 3, a partir do 19, diz o seguinte: qual era então o propósito da lei? Ora, a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, perceba que descendente está com letra maiúscula, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Entretanto, o mediador não representa somente um, mas Deus é um só. Sendo assim, pode a lei ser contrária às promessas de Deus? De forma alguma. Pois se tivesse sido outorgada uma lei que pudesse conceder vida, com toda certeza a justiça resultaria da lei. Contudo, a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse concedida aos que creem por meio da fé em Jesus Cristo. Antes que essa fé chegasse, estávamos sob a custódia da lei, nela aprisionados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Desse modo, a lei se tornou nosso tutor, a fim de nos conduzir a Cristo, para que por intermédio da fé fôssemos justificados. Agora, no entanto, havendo chegado à fé, já não estamos mais sujeitos a esse tutor. Ou seja, a lei,
cumprir um propósito de ser tutor, de ser guardião. Esse guardião, qual era o propósito dele? Nos apontar e nos levar a Cristo. A partir do momento que Jesus Cristo veio e foi revelado, não há mais necessidade de estarmos sujeitos a esse tutor. Por quê? Porque agora aquilo que havia de ser revelado foi revelado. E não é a lei que nos leva à graça e nos justifica, mas a fé em Cristo Jesus. Essa é a diferença. Esse é o prazo da lei. Então, quando nós enxergamos a respeito da lei nas Escrituras, nós precisamos compreender que ela foi instituída com um prazo. Ela foi instituída com um começo, mas ela apontava o seu fim. A partir do momento em que aquilo que havia sido prometido pelo Senhor se cumprisse, a lei também teria cumprido o seu propósito. E é daí que nós partimos então de uma aliança para outra aliança. E essa nova aliança, ela vem por meio de Jesus. E todo mês a gente reúne aqui, uma vez no mês, no primeiro domingo de cada mês, e a gente lê o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, onde o apóstolo Paulo vai falar a respeito de uma nova aliança dada pelo sangue de Jesus. Paulo classificou a lei como um guardião, como um tutor, e ela precisaria nos conduzir a Cristo. Após isso, não haveria mais necessidade dessa tutela. Mas eu preciso saber com você então, já que houve um período de validade dessa lei, qual é o propósito da lei? Qual foi o propósito para o qual ela foi nos dada? Bem, uma das deficiências que a gente encontra no ensino da nossa atualidade a respeito das Escrituras, a respeito da lei, o propósito da lei, tem feito com que as pessoas mexessem um pouquinho a respeito do propósito da lei e a compreensão dela para os nossos dias e nas nossas vidas como um apontamento para Cristo. Isso vai além daquilo de nós compreendermos o sentido real do que está dito nas Escrituras a respeito da lei. Isso compreende aquilo que o Senhor espera de cada um de nós como uma vida colocada diante do Senhor com um propósito e com santidade. Eu e você precisamos entender que o Senhor tem um propósito e um padrão estabelecido, e esse padrão estabelecido é a própria santidade do Senhor. A palavra santidade significa separação, separado. E o Senhor estabeleceu então um parâmetro, estabeleceu uma régua, um prumo a ser vivido e servido de exemplo para a vida da humanidade. Tudo que está sendo vivido nesse mundo por conta do pecado e as consequências do pecado tem tirado as pessoas desse prumo, tem tirado as pessoas desse padrão, tem tirado as pessoas dessa régua, tem tirado as pessoas desse nível. Deus, sendo justiça e sendo santo, Ele não compactua com o pecado. Isso é averso à sua natureza. E quando as pessoas não compreendem que a relação com um Deus santo precisa ser uma relação de compromisso e de santidade, eles simplesmente viram as costas e não percebem o quanto isso ofende o caráter e a santidade de Deus. Quando Deus gravou a sua imagem e semelhança sobre a criação, Ele fez isso de uma maneira irrevogável. Nós carregamos a imagem e a semelhança do Senhor, mesmo estando em pecado. Essa é a maior ofensa e a maior afronta à santidade de Deus. É o fato de Satanás saber que homens e mulheres feitos à imagem e semelhança de Deus carregam a imagem de um Deus santo, soberano e poderoso, e mesmo assim diz: olha a vergonha do pecado que está sobre a tua criação, Senhor. Olha a vergonha do pecado que está sobre as escolhas dos homens, o estilo de vida que eles estão vivendo. Por isso que a graça se manifestou salvadora a todos os homens, porque por meio do novo e vivo caminho do sacrifício de Jesus, nós temos livre acesso ao Pai, e o Senhor já não nos olha pelo nosso pecado, ou não nos olha mais pela condição de queda, Ele nos olha pela condição de resgatados em Cristo Jesus, redimidos de todo o pecado, limpos e lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Por conta disso, essa aliança e esse resgatador superior precisaria ser revelado. A justiça gravada na consciência humana, que nos faz reconhecer aquilo que é certo e errado, nos aponta a necessidade de um Salvador, nos aponta a necessidade de que algo mude dentro das nossas vidas. Mesmo que alguém nunca ouça falar a respeito do Senhor, a sua criação revela a sua soberania e a sua majestade. Romanos 1,18 diz: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça humana.
Deus não compactua com o pecado, Deus não compactua com a injustiça, nele não há sombra de variação, não existe um foco sequer de iniquidade provocada pela maldade dos homens contra a qual Deus não direcione a sua ira. Na hora do julgamento, eu e você, toda a humanidade, prestaremos conta diante do Senhor sobre todas as nossas falhas e todas as nossas transgressões. E é por esse motivo que eu e você precisamos de perdão da parte do Senhor. Precisamos nos arrepender de tudo aquilo que ofende o caráter de Deus, porque esse é o padrão de um Deus santo. Ele não é igual aos outros deuses. Hebreus capítulo 7. Verso 18. Hebreus 7:18. Assim, o mandamento anterior é anulado por causa da sua fragilidade e inutilidade, pois a lei jamais conseguiu aperfeiçoar nada, sendo, portanto, estabelecida uma esperança muito superior, pelo meio da qual temos pleno acesso a Deus. O aperfeiçoamento pela graça, ele seria disponibilizado por um plano futuro, revelado pós-lei, por meio da obediência, a obediência de um homem. Assim como o pecado veio por meio de um homem, a justiça, a graça de Deus se revelou também por meio de um homem. E isso aconteceu por conta da sua obediência. Filipenses capítulo 2 vai dizer que o Senhor Jesus não ousou o fato de ele ser Deus para não obedecer o chamado do Pai de se humilhar e vir na forma humana e viver como nós vivemos, para que ele pudesse no futuro ser exaltado e estar assentado ao lado de Deus em honra, glória, poder e majestade. A lei, ela só veio desenhar uma régua divina, mostrar a existência de um prumo, como isso de uma suma importância para que a gente reconheça a necessidade de voltarmos a uma origem de onde foi corrompido a essência do homem por conta do pecado. Ontem eu estava conversando com os jovens, a gente teve um encontro de jovens, e eu falava para os jovens sobre o acontecimento lá no Éden. Gênesis capítulo 3, verso 8, 9 e 10. Expliquei para eles que Deus, ele tinha o hábito de visitar a sua criação na viração do dia constantemente. Ou seja, todos os dias era comum o homem escutar o passo de Deus no jardim. E escutando, você já deve ter andado no jardim, quando você vai caminhando, os passos eles são perceptíveis. Um galho vai quebrando, uma folha vai fazendo um barulho, a pisada na grama, na areia vai fazendo um som. Então eu fico imaginando o homem esperando dar a viração do dia e saber que Deus estaria ali com ele diariamente e ele se relacionando com Deus diariamente. Eu fico imaginando o coração do homem se revelando a Deus e conhecendo Deus e Deus se revelando ao homem nessa caminhada diária ali naquele jardim. Mas um dia aconteceu algo diferente. Não algo diferente em relação às passadas do Senhor, porque ele continuou caminhando pelo jardim do mesmo jeito. Mas a reação do homem não foi a mesma. Porque não era aquele, eu estou aguardando esse momento, eu estou esperando te encontrar. Não foi isso o que aconteceu. Em Gênesis 3, de 8, 9 e 10, você vai perceber que ao escutar os passos de Deus no jardim, o homem se escondeu atrás dos arbustos porque teve medo. E a primeira pergunta que Deus faz para o homem é: onde você está? Onde você está? Porque ontem eu te deixei num lugar e hoje eu estou chegando e não estou te encontrando nesse lugar. E a gente pode imaginar assim: Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Será que Deus não sabia onde o homem estava? Claro que sabia. Essa pergunta de Deus não foi uma pergunta boba, aleatória e nem retórica. Ele estava fazendo uma pergunta porque a intenção de Deus não era saber fisicamente onde o homem estava. Ele sabia que o homem estava no jardim, ele sabia que o homem estava atrás dos arbustos. A pergunta era: onde está o seu coração? Porque eu sempre me relacionei com você e você nunca teve medo de mim. Eu sempre estive na sua presença e você nunca teve vergonha da minha presença. Eu sempre andei com você desde que você existe e eu nunca precisei ter meio termo com você e ter limites no meu relacionamento com você. A gente sempre foi transparente, a gente sempre foi puro, a gente sempre foi inteiro um para o outro. Onde você está? Foi a pergunta que Deus fez para o homem. E ele disse: eu te escutei e tive medo de ti, porque eu estava nu. Onde o coração do homem estava? No pecado. Onde o coração do homem se desviou? Em dar ouvidos àquilo que não era a voz de Deus. Aonde o coração do homem estacionou? Nas suas escolhas.
E Deus perguntou: onde você está? Porque não foi nesse lugar que eu deixei o teu coração. Eu deixei o teu coração ouvindo a minha voz, ouvindo a minha palavra. Eu deixei o teu coração preservado naquilo que te traria vida, que te traria esperança, aquilo que te levaria a crescer e a se desenvolver. Eu não te deixei nesse lugar. Foi você mesmo que foi para esse lugar. E para tentar resolver isso, você pegou então as folhas e tentou se cobrir como se isso fosse capaz de cobrir a tua vergonha. E não foi capaz. Deus tem um prumo, Deus tem um padrão, Deus tem algo estabelecido. E parece que a gente está andando na nossa vida e andando pelo caminho e não está percebendo como o nosso coração está se desviando do lugar onde o Senhor espera que o nosso coração esteja. E isso não acontece da noite para o dia. Deixa eu te dizer, você acha mesmo que Adão e Eva comeram do fruto porque um belo dia eles acordaram, se surpreenderam com uma árvore desconhecida, comeram do fruto e foram perceber que estavam nus? Não foi assim que aconteceu. Na criação, Deus já tinha estabelecido as coisas, eles já estavam governando ali o jardim, já estavam cuidando e semeando do jardim. Não era isso, eles estavam andando, levando a vida deles numa boa, fazendo o que Deus estava pedindo que eles fizessem. E eles estavam caminhando, estavam dando nome aos animais, estavam cuidando da terra, estavam limpando, estavam preservando o que Deus mandou. E enquanto eles faziam isso, os olhos deles viam as outras coisas. E aí, dardos inflamados do maligno começaram então a semear, porque se não é assim que acontece comigo e com você, você acha que aconteceu como com Adão e Eva? Não é assim? Você acorda de manhã, você dá bom dia para o Espírito Santo, mas aí você liga a TV, vê alguma coisa, de repente a cena te remete a algo no teu coração, ou você escuta ou lê uma mensagem, ou você está andando na rua, vê uma situação, ou você senta numa roda dos seus colegas de trabalho, ou no ambiente onde você está, e aí de repente aquilo que não estava no teu coração começa a estar no teu coração. E aquilo que você não estava pensando, você começa a pensar. E aí o inimigo começa a se aproveitar com dardos inflamados. E começa a botar ideia na nossa cabeça, desejo no nosso coração. Se a gente não vigiar e não perceber, o coração começa a se inflamar com algo que não é saudável, que não é bom. Até o dia que a gente é pego com as calças curtas. Até o dia que a gente é levado à rasteira. E quando a gente se percebe, a casa caiu. É assim que acontece comigo, não é assim que acontece com você? Eu acho que é assim. E como o Satanás ele não é muito criativo, deve ser a mesma coisa que ele já fazia desde antigamente. Porque se você perguntar para sua avó, para sua bisavó, e for pesquisar ao longo de toda a história, eu acho que todo mundo enfrenta o mesmo desafio para pecar. Então, meu amigo, é assim que aconteceu. E a pergunta que Deus fez para Adão e Eva: onde está você? Onde está o seu coração? Não foi aí que eu te deixei. E a pergunta que eu e você podemos fazer para nós mesmos é: onde está o nosso coração? Onde nós estamos? Porque Deus estabeleceu um prumo. Deus estabeleceu um sarrafo. E a lei não é capaz de corrigir isso. Mas o homem foi corrompido por conta do pecado. Romanos 7:7. A lei jamais seria capaz de corrigir os nossos maus comportamentos. Portanto, que concluiremos? A lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado a não ser por intermédio da lei. Porquanto, na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça, se primeiro a lei não tivesse dito: não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça. Porque onde não há lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu. E eu fui ferido de morte. E descobri que o mandamento que era para a vida, transformou-se em morte para mim. Porquanto o pecado, valendo-se do mandamento, iludiu-me e por meio dele me matou. Deixa eu dizer para você uma coisa. Se a lei tem um tempo transitório, e se a lei não é capaz de justificar a gente, para que a lei serviu? A lei serviu para apontar para mim e para você o que é pecado.
A lei serviu para apontar para mim e para você o que agrada e o que não agrada o coração de Deus. A lei serviu exatamente para mostrar para nós aquilo que a gente precisa observar e corrigir, e não protelar. Ela veio para servir como uma espécie de espelho para mostrar como nós estamos. Até contei um exemplo para os jovens ontem. Eu falei assim, que nós adultos, a nossa geração mais de adulto, assim, 40 para frente, a gente cometeu um erro gravíssimo. A gente desaprendeu como é que se relaciona e a gente não tem mais condições de lidar com determinadas críticas, com determinadas falas, porque eu estava até ouvindo um pastor que está dando um treinamento de liderança lá na Lagoinha essa semana. Ele falou assim que ele tem visitado tantas culturas e tantos países que ele chegou à conclusão que os latinos, que os latino-americanos, eles são muito melindrosos. Que você não pode dar um feedback ou falar alguma coisa sincera que a pessoa logo guarda no coração, fica ofendida, não sabe lidar com as informações. E aí eu contei para os jovens ontem que imagina que um de vocês está com uma meleca no nariz e está todo mundo sentado em volta aqui, todo mundo vendo a meleca, mas ninguém tem coragem de dizer. Porque se disser, a gente não sabe como o outro vai receber. E o outro vai se sentir melindrado porque foi ofendido, porque foi exposto, porque foi isso, porque foi aquilo. Só que se você for no banheiro e passar na frente do espelho, o espelho vai denunciar a tua meleca. E talvez você já tenha passado um tempão na frente de todo mundo com a meleca, todo mundo vendo, não falando nada, e só depois, no final de tudo, o espelho vai te denunciar que você está com a meleca. Você vai quebrar o espelho? Vai xingar o espelho? Vai fazer berço para o espelho? Não. Mas faria se fosse uma pessoa, né? A gente perdeu a habilidade de se relacionar. A gente perdeu a habilidade de conversar. E eu falei para eles, não cometa os erros que essa geração cometeu. Aprenda a colocar para fora o que você sente. Aprenda a conversar. Aprenda a se expressar. Aprenda a se comunicar. Aprenda a ser sincero. E comece a curar o seu coração e os seus relacionamentos para que você saiba onde o seu coração está, porque não é possível que a gente deixe o coração num lugar e depois parece que ele não está nesse lugar, como se num passe de mágica ele mudasse. O que está acontecendo, gente? O Senhor está nos trazendo esse alerta a respeito disso. A lei veio para mostrar aquilo que precisa ser corrigido nas nossas vidas. E a gente precisa encarar o confronto da realidade bíblica que nos aponta os aspectos que nós precisamos mudar, que nós precisamos melhorar. Tem coisas que estão ligadas ao caráter e você vai aprendendo e vai desenvolvendo e vai aperfeiçoando e vai aprimorando, o Espírito Santo vai nos ajudando e Deus vai sendo glorificado, amém. Mas existem coisas que não estão a ver somente com o caráter, tem coisas que são pecado, a Bíblia diz é pecado, e pecado só resolve de um jeito: eu preciso reconhecer que estou pecando, eu preciso reconhecer que isso é pecado, que isso ofende a Deus, e só existe uma forma disso ser reconhecida: eu me arrependendo, deixando todo orgulho e vaidade aos pés da cruz do Senhor e mudando de estilo de vida. Não existe outra forma. Pecado não se resolve em terapia, pecado não se resolve conversando com um amigo, pecado não se resolve desse jeito. Pecado se resolve confessando e deixando. É só esse o jeito, é só esse o caminho. E é nesse sentido que a lei serviu de tutor e guardião. A lei serviu para nos levar a Cristo, para nos mostrar que todos nós somos pecadores, e porque a obediência plena a Deus estava além da nossa capacidade. Nós sozinhos não seríamos capazes de voltar ao relacionamento com Deus. Sozinhos isso seria incapaz, por isso que não partiu de nós a abertura desse caminho, partiu dele. Foi ele que enviou o seu filho, foi ele que deu o seu melhor presente, foi ele que enviou Jesus, ele nos amou primeiro, foi por intermédio dele, porque nós não seríamos capazes de ter esse acesso e de cometer, de reverter essa queda, o que aconteceu, esse efeito por conta do pecado. E é por isso que com a chegada do Evangelho nós descobrimos que antes de a fé acessar a graça, ela deve ser precedida por arrependimento. Antes da fé nos dar acesso à graça, ela deve ser precedida por arrependimento.
E Jesus chegou a falar sobre isso em Marcos 1,15. Uma das primeiras proclamações de Jesus enquanto esteve aqui na terra foi anunciar a mensagem que eu e você já escutamos várias vezes aqui na igreja, que temos usado inclusive como slogan aqui da igreja, como propósito, missão da igreja, mensagem que a gente carrega, que é a declaração de que o tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Portanto, arrependam-se e creiam no Evangelho. Mas arrepender do quê? Arrepender daquilo que a lei nos aponta como pecado, que nos afasta de Deus, que nos impede de viver a santidade com o Senhor. Ou seja, toda e qualquer desobediência à lei divina é pecado. E isso precisa nos levar a uma postura de arrependimento. Mas infelizmente as pessoas têm evitado esses confrontos. Os púlpitos já não pregam a respeito disso, porque tudo vira constrangimento e vergonha. Tudo vira motivo das pessoas dizerem: você está me ofendendo, você está me expondo. Ora, maior vergonha e exposição foi Jesus na cruz, morrendo por mim e por você, e a gente está virando berço porque a gente está fazendo tolice e não quer ser corrigido e não quer ser ensinado. Falamos aqui na primeira ministração da série, não é possível viver graça sem compromisso. E graça tem a ver com dar frutos, e frutos que glorifiquem o Senhor. Não tem como a gente ficar andando, dando círculos e dando volta dentro do nosso próprio umbigo, como se o problema da humanidade fosse tantos outros, menos o pecado. Se nós estamos do jeito que estamos hoje, deixa eu dizer para você, é por conta do pecado, dos efeitos da consequência do pecado. Romanos 3,20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência da lei. Pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. E nós estamos carentes da manifestação da glória de Deus. Pecado só pode ser perdoado com confissão e arrependimento. Um evangelho que foca apenas na remoção da condenação e da culpa e nos leva diretamente como se não houvesse consequências por conta do pecado, não deve ser considerado, queridos. Nós precisamos ter um evangelho puro e genuíno, sendo ensinado, pregado e vivido nos nossos corações, apresentando o poder transformador da graça, que leva o homem a uma condição de obediência, mas que passa pelo processo de arrependimento, confissão e transformação de vida. É isso que Deus espera de nós. É necessário parar de brincar de cristianismo e entender e proclamar com fidelidade a mensagem bíblica pura e genuína do Evangelho. Romanos 8,3 diz o seguinte, Romanos 8,3. Porquanto, aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Se existe alguém apoiado na lei, se Israel viveu apoiado na lei, está andando capenga. Aqueles rituais, tudo era ali para mostrar que havia um Deus que tem ordem, decência e que tem um princípio e que é um Deus santo, que não tinha como se comparar com os outros deuses. Mas essa lei, apontando a incapacidade do homem de ser aperfeiçoado, a incapacidade do homem de se relacionar com um Deus santo, nos aponta para quem poderia abrir o caminho e nos levar até Deus por meio da graça, Jesus Cristo. E isso depende da fé. Isso depende de um posicionamento em fé. A lei é o professor que ensina onde nós erramos. Por isso nós precisamos de um Salvador. E é aí que Jesus entra com graça e com verdade. A lei revelou o problema intrínseco da nossa natureza caída. E essa consequência está sendo evidenciada pelas obras do nosso comportamento. São os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes. O que eu e você precisamos
ver e rever é como estão os nossos pensamentos. Como estão as nossas obras, o que a gente está fazendo. Quais são as nossas motivações. O que está saindo dos nossos lábios. O que está envolvendo a nossa vida e a nossa história. A gente conhece a árvore pelo fruto. O fruto vai denunciar a árvore. E esse fruto vai apontar para que essa árvore esteja se alimentando, sendo nutrida de quê pela raiz? Talvez a gente precise de um saculejo como esse de hoje de manhã. Porque eu não sei você, mas a gente não tem mais tempo a perder. Jesus pode voltar a qualquer momento, e essa história que a gente está vivendo nesse Kairós vai mudar para um outro tempo em Deus, um outro tempo de revelação da parte de Deus para a eternidade. E eu não sei você, como eu não sei quando isso vai acontecer, eu acho que não vale a pena perder tempo. Eu acho que é burrice perder tempo. Eu acho que é burrice a gente continuar tropeçando e lidando com as mesmas questões de sempre. Como se a gente não conseguisse entender o caminho que precisa ser trilhado para resolver algumas coisas. A gente não tem mais tempo. Na verdade, como a gente não tem um controle sobre a nossa própria vida, o Senhor pode até não voltar para toda a humanidade, mas os nossos dias podem ser cessados aqui na terra a qualquer momento. E aí a gente não vai ter nem tempo de botar a mão na consciência para dizer assim, quanto tempo eu perdi com isso? Ou por que eu não fiz aquilo? É por isso que a Bíblia diz que é melhor quando a gente está numa situação de velório, né? Porque a gente consegue refletir sobre a vida, dar valor à vida, né? Na verdade, o que a Bíblia está tentando dizer é, se coloque na posição de contrição, de constrangimento, na posição de arrependimento, se coloque nessa posição sempre. Se a gente se examinasse com mais sinceridade e com mais inteireza e com mais frequência, talvez alguns processos na nossa vida já tivessem mudados, com certeza. Mais uma vez, não porque a força do nosso braço permite fazer isso, a gente já viu que a lei não é capaz de nos aperfeiçoar e nós não somos capazes de alcançar esse prumo da parte de Deus. É aí que entra a graça. É quando o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A minha graça é suficiente. Esse espinho, ele está aí só mesmo para te fazer dobrar os joelhos. Você vai pedir, ele não vai sair, mas é como se fosse um enviado de Satanás para te esbofetear. Mas parece que é o único jeito de te fazer dobrar diante do Senhor. Parece que é o único jeito de fazer com que o seu coração se sossegue e se curve na presença do Senhor. Talvez seja por isso que a gente pede algumas coisas para que Deus transforme na nossa vida e elas ficam ali martelando como se aquilo ali fosse algo intransponível. Na verdade, o Senhor está nos levando a um nível maior da graça dEle. Deus está nos fazendo experimentar um nível maior do relacionamento de dependência com Ele. Porque é através dessa situação que você se sente vulnerável, é que você se prostra na presença dEle e diz, eu dependo de Ti, Senhor. Isso me envergonha, isso é terrível para mim, isso te ofende e me deixa triste, acabado. Sabe uma das coisas, eu contando uma experiência pessoal, tem alguns sonhos que eu não gosto de ter. Porque eles acabam revelando coisas que estão inconscientes no nosso coração. Então você imagina você sonhar uma coisa que você sabe que Deus não aprova, que é deplorável diante de Deus. E aí você acorda de manhã e diz assim mesmo, isso é só um sonho. Isso pode ser mais que um sonho. Pode estar revelando uma coisa que está dentro do teu inconsciente ou do teu subconsciente e que você não tem controle. E na hora do sono, do repouso, você veio e sonhou. Isso daí só faz a gente acender o alerta. Parece aquelas histórias, né? Da mulher que sonhou que o marido estava traindo e aí acorda espancando o marido como se ele tivesse culpa. Mas eu não sei de nada. Não, eu sonhei. Né? Não é para entrar em psicoses disso daí não, mas mostra para a gente ficar alerta, porque os nossos olhos, eles estão o tempo todo pescando coisas e absorvendo coisas dessa vida. O mundo que jaz o maligno influencia diretamente mentes e corações e nós não estamos alheios a isso. Muito das nossas ações e reações tem a ver com aquilo que a gente acaba absorvendo da convivência que a gente tem.
Se a gente estiver absorvendo e se alimentando, sendo nutrido pela palavra, as chances da gente não estar reproduzindo as coisas desse mundo são maiores. Mas se a gente não tem essa prática, se a gente não tem esse hábito, se a gente não tem compromisso com isso, com essa vida, com esse estilo de vida, facilmente, eu e você, podemos estar sendo alvos fáceis de Satanás, que está buscando tragar aquele que está distraído aí nessa vida. E eu queria convidar você a ficar de pé, porque por mais que a gente tenha aprendido hoje sobre o prazo e o propósito da lei, o prazo dela se cumpriu porque Jesus já foi revelado. E o propósito dela também já foi revelado porque, através da lei, eu e você já temos consciência daquilo que a gente precisa corrigir, daquilo que a gente precisa melhorar, daquilo que a gente precisa consertar. E essa atitude é uma atitude individual, ela não é minha para você, é você consigo mesmo, eu comigo mesmo. E eu queria então pedir que você curvasse sua cabeça, fechasse os seus olhos. Fechasse seus olhos e começasse então a falar com o Senhor, porque pecado tem nome, gente. E é a lei que dá o nome aos pecados. Então eu queria pedir agora que você pudesse ser sincero diante do Senhor. A gente faz isso todo domingo, né? A gente sempre dá uma oportunidade aqui de nós nos arrependermos. Às vezes a gente precisa se reconciliar com o Senhor. Às vezes a gente precisa aceitá-lo verdadeiramente. Às vezes a gente precisa ir para um ambiente de perdão, de santificação, que é aquilo, Senhor, o mal que eu não quero fazer é esse que eu acabo fazendo, mas o meu desejo não é esse, então tem misericórdia de mim, me perdoa. O apóstolo Paulo fez esse tipo de declaração. E essa também pode ser a nossa oração no dia de hoje. E se a gente começar a ter o hábito de nos examinar e ter sinceridade a respeito disso, a gente vai começar a saber responder a pergunta que Deus fez a Adão, como se ele fizesse para nós: onde você está? E aí você talvez possa dizer: eu estou no lugar onde você me deixou, meu Deus, meu Pai. E eu não quero sair desse lugar. Eu quero permanecer no lugar onde você deixou o meu coração, Senhor. A Bíblia fala sobre algo que a gente deve guardar. É o coração, porque dele procede as fontes de vida. A Bíblia fala também que no coração a gente deve guardar a palavra do Senhor, para que a gente não peque contra ele. Adão e Eva poderiam ter guardado a palavra que Deus deu no seu coração e deixado o coração preservado nele mesmo, e não teriam se corrompido. Não tem como voltar atrás no que aconteceu na história, mas nós podemos trilhar um caminho de reconciliação com o Pai e permanecer nesse caminho até que Ele venha.